Olá, bem-vindos a mais uma conversa sobre a história do Brasil. Hoje o tema é assim, pesado, mas fundamental: a Guerra de Canudos. Oi, pessoal. Canudos é um daqueles episódios que marcam, né? Aconteceu lá no sertão da Bahia, finalzinho do século XIX. Exato. De um lado, o exército da recém-proclamada República, do outro, uma comunidade imensa, liderada por Antônio Conselheiro. A gente quer entender aqui as raízes desse conflito, quem foi o conselheiro, como era a vida lá em Belo Monte, né, Canudos. E, claro, o desfecho trágico, que foi, nossa, devastador. Mas antes de mergulhar nisso, aquele recado rápido. Pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar nossas conversas. Isso aí, ajuda muito a gente. Bom, então vamos lá. O cenário era complicado, né? Fim do século XIX no sertão nordestino. Muito complicado. Pensa, latifúndios enormes e improdutivos, secas terríveis e cíclicas, muito desemprego. E a abolição da escravatura tinha acontecido há pouco tempo, né? Muita gente, ex-escravizados, sertanejos pobres, ficou meio sem rumo, sem apoio nenhum. Exatamente. E é nesse caldeirão, digamos assim, de miséria e abandono que surge a figura do Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Ele não era originalmente um religioso, né? Tinha até alguma formação. Isso, ele nasceu no Ceará, teve estudos, mas parece que uma série de problemas pessoais, desilusões, o levaram a essa vida de peregrino, um pregador que rodava o sertão. E a mensagem dele? O que ele pregava? Era uma mensagem fortemente messiânica. Ele falava em salvação, num reino de justiça divina aqui na Terra mesmo. E, olha, ele batia muito na República. Ah, é? Por quê? Ele via a República como a encarnação do mal, o anticristo. Principalmente por causa de medidas como o casamento civil e a separação entre igreja e Estado. Para ele, isto era uma afronta direta a Deus. Entendi. E essa pregação atraiu seguidores? Muitos seguidores? Muitos mesmo. Em 1893, ele e um grupo enorme se estabelecem às margens do rio Vaza Barres. Fundam o Arraial de Belo Monte, que ficou conhecido como Canudos. E o lugar cresceu absurdamente rápido, né? Nossa, demais. Chegou a ter, estima-se, algo em torno de 25 mil pessoas. Virou um refúgio, sabe? Para todos os desvalidos do sertão. Sertanejos pobres, indígenas, ex-escravos. E como era a vida lá? Dizem que era uma comunidade bem diferente. Pelo que se conta, sim. Havia uma organização comunitária, com divisão do trabalho, das colheitas, dos rebanhos, uma tentativa de criar uma sociedade mais justa, né? Pelo menos na visão deles. Claro. Mas uma comunidade desse tamanho, autônoma, no meio do sertão, isso deve ter gerado atrito. Com certeza. Incomodou muita gente poderosa. Os fazendeiros da região, por exemplo, perdiam mão de obra, né? E não viam com bons olhos aquela organização popular fora do controle deles. A Igreja Católica também não gostou, imagino. De jeito nenhum. Acusavam os conselheiros de ser um herege, de desviar os fiéis da verdadeira fé. Ele era uma ameaça à autoridade da igreja também. E o governo? A República recém-instalada. O governo, que ainda estava se consolidando, né, e era muito pressionado por essas elites locais e pela igreja, começou a ver Canudos com muita desconfiança. Tinham medo de quê, exatamente? Medo de desordem, de rebelião. E também circulava a ideia, talvez mais como pretexto, de que Canudos seria um foco monarquista que queria derrubar a República. Embora, assim, provas concretas disso nunca apareceram de fato. Mas era um desafio à ordem republicana de qualquer forma. Sem dúvida, um desafio social, religioso e político. E aí a tensão foi só aumentando até que explodiu. Qual foi o estopim? Olha, o gatilho mesmo foi um incidente relativamente pequeno em 1896. Uma encomenda de madeira que o conselheiro tinha feito numa cidade próxima, Juazeiro, e que não foi entregue. E aí? Aí correu um boato. Disseram que o pessoal de Canudos ia buscar essa madeira na marra, à força. Se era verdade ou não, não se sabe ao certo. Mas foi a desculpa que o governo estadual precisava. Para mandar a primeira expedição militar. Exatamente. A primeira de 4. E essa primeira, assim como a segunda, ambas organizadas pelo governo da Bahia, foram um fiasco para os militares. Foram derrotadas? Sério? Sim.
Os sertanejos conheciam o terreno como ninguém. A caatinga, usaram táticas de guerrilha e lutaram com uma vontade e uma fé que surpreendeu todo mundo. E ainda se armaram com o que os soldados deixavam para trás. Pois é, cada derrota militar acabava fortalecendo Canudos, de certa forma. Foi uma humilhação para o governo baiano. E aí o governo federal teve que intervir mais diretamente. Sim, a coisa ficou séria. Mandaram a terceira expedição, já bem maior, com uns 1.300 homens, e liderada por um coronel famoso pela brutalidade, o Moreira César. O apelido dele era Corta-Cabeças. Nossa, e essa funcionou. Que nada! Foi outro desastre para o exército. O próprio coronel Moreira César morreu em combate lá em Canudos. Imagina o choque disso no Rio de Janeiro, a capital na época. Caramba, a República estava sendo desafiada e perdendo. Exato. Ficou claro que Canudos era um problema muito maior do que eles imaginavam. E a resposta veio na mesma medida. A quarta expedição? A quarta e última. Aí já era guerra total. Uma operação gigantesca para a época, mais de 5.000 soldados, equipamento moderno, canhões alemães Krupp, o comando era do general Arthur Oscar e o próprio ministro da Guerra foi para a Bahia supervisionar. O cerco se fechou, então. Implacavelmente. Bombardearam Arraial dia e noite. Foi durante esse cerco terrível que o Antônio Conselheiro morreu. Isso foi em setembro de 1897. A causa mais provável foi disenteria pelas condições do cerco. Mas mesmo sem o líder, o pessoal de Canudos continuou lutando. Continuaram. Uma resistência desesperada, casa por casa, até o último momento. O fim oficial foi em 5 de outubro de 1897. E o que aconteceu depois da rendição? Ou não houve rendição? O que houve foi um massacre. O arraial foi completamente destruído, incendiado. Falam em mais de 5.000 casebres queimados. E as pessoas? Os habitantes? A população foi dizimada, os números são chocantes. Estimativas falam em cerca de 20.000 mortos do lado de Canudos. É muita gente. Do lado militar foram 5.000 mortos. E há relatos de execuções depois da batalha, né? Sim, relatos horríveis, prisioneiros, inclusive mulheres e crianças, sendo degolados. A prática ficou conhecida como gravata vermelha. Uma barbárie. E para coroar essa brutalidade toda, ainda teve a história da cabeça do conselheiro, né? Pois é, o corpo dele foi encontrado, desenterrado, a cabeça foi cortada e levada com um troféu para Salvador, para ser examinada pela ciência da época. Uma coisa tétrica. É difícil até de comentar. Foi um dos maiores, se não o maior, massacre em solo brasileiro, cometido pelo próprio Estado. Uma mancha profunda na nossa história. E foi o Euclides da Cunha, né, que estava lá como correspondente de guerra, que depois imortalizou e denunciou essa tragédia no livro Os Sertões. Ele mostrou para o Brasil o que tinha acontecido ali, classificando como um crime. Um livro fundamental para entender não só Canudos, mas o Brasil, né? Com certeza. Canudos levanta tantas questões. A luta pela terra, o messianismo como resposta ao desespero, a violência do Estado contra movimentos populares. O impacto cultural é imenso, até hoje. Então, para a gente resumir, Canudos foi essa experiência única. Uma comunidade que nasceu da miséria, da fé, no coração do sertão. Mas que foi vista como uma ameaça inaceitável pelas elites e pelo governo republicano. E acabou sendo destruída de forma brutal e implacável. Exato. E fica a pergunta, né, para a gente pensar como que essa história, essa forma de lidar com Canudos, com um grupo que buscava um caminho diferente, à margem, Sim. como isso talvez se reflita em como a nossa sociedade lida com grupos marginalizados ou com movimentos que desafiam o status quo hoje em dia. Será que aprendemos alguma coisa? Uma reflexão muito importante, sem dúvida. Fica aí para a gente pensar. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa análise sobre Canudos. Foi um prazer, pessoal. E se vocês gostaram, sigam o nosso trabalho, compartilhem com os amigos que também se interessam por entender melhor a complexa história do nosso país. Até a próxima!